Como financiar um apartamento na planta? Você que já está procurando ou que vai começar, está pensando em procurar um novo apartamento, sempre surge a dúvida. Como que funciona o financiamento? Quais são as taxas que incidem sobre ele? Como que eu procuro esse financiamento? E quanto que eu consigo em valor? Bom, eu vou falar sobre tudo isso aqui. E se você gostar do vídeo, esse vídeo for bom para você, dá um joinha e se inscreva aqui no canal. Bom, antes de começar, eu vou falar aqui para quem que esse vídeo é indicado. Esse vídeo é indicado para quem mora aqui na região de Campinas, Paulínia, aqui na região. Para quem está procurando um imóvel na planta, em construção ou novo e pronto para morar ali, comprando direto da construtora. E também quem procura na faixa de 300 mil a 800 mil. Por que essa faixa de valor? Abaixo disso, ali 253 mil, já entra ali no programa Minha Casa Minha Vida, né? o Casa Verde e Amarela. E acima disso, uma das formas de financiamento que eu vou falar aqui no vídeo já não é tão comum. Então, de 300 a 800, eu vou falar sobre duas modalidades de financiamento aqui que são as mais comuns para comprar um apartamento na planta. Meu nome é Leandro Colobiali, sou especialista em lançamentos imobiliários em Campinas e região, atuando com mais de 34 construtoras e incorporadoras regionais e nacionais que atuam aqui na região. Bom, quais são as formas de financiamento? Basicamente existem duas modalidades de financiamento para quem está procurando imóvel na planta. Uma delas é financiar com o próprio banco, e quando eu digo aqui próprio banco, não significa que você tem a obrigatoriedade de financiar com um banco que você tem conta aberta. Significa que você tem a liberdade de escolher o banco que você quiser para fazer o financiamento. Eu tenho conta no Itaú, você pode cotar no Bradesco, no Santander, na Caixa Econômica, você tem essa liberdade de escolher o seu banco. Tá? E aqui já vai uma dica boa. Cota sim com o gerente do seu banco. Eu tenho conta no Itaú. Cota lá com o gerente de conta do seu banco para saber que taxa você consegue. Mas para outros bancos não vale a pena ficar ali. Geralmente o gerente do banco ali não vai ser o melhor caminho para você conseguir uma boa taxa. Hoje existem ali correspondentes bancários, agentes financeiros que têm parceria com os bancos e muitas vezes até com os próprios gerentes ou em nível superior ali no banco e consegue taxas melhores para você. E a outra modalidade é o crédito associativo, que nos últimos anos ganhou espaço aqui na região. A diferença é que você tem que financiar com a Caixa Econômica Federal. Eu vou falar de cada uma delas mais detalhadamente, mas antes, quanto que eu consigo de financiamento? Muito bem, para a gente saber o quanto que consegue de financiamento, a gente precisa saber primeiro de 3 fatores. O primeiro fator é a idade. Então, a sua idade somada ao tempo de financiamento não pode ultrapassar 80 anos e 6 meses. E hoje o tempo máximo para você financiar é de 30 anos, 35 anos, né? Então 420 meses. Então, se você tem ali, por exemplo, 70 anos, você não vai conseguir o tempo máximo de financiamento. Você vai conseguir no máximo 10 anos de financiamento. Tá? E isso impacta no próximo limitador, que é a renda formal. Hoje a regra é a seguinte: a sua parcela de financiamento não pode ultrapassar 30% da renda comprovada, a renda que você comprovou lá no banco. Isso porque você tem outras contas para pagar, você tem muitas vezes aluguel, faculdade, enfim, tem que comprar comida, né? Então, para não impactar nas outras áreas da sua vida, é limitado até 30% da sua renda. Então, se você comprovou lá 10 mil, um exemplo, né, 10 mil para o banco, a sua parcela máxima de financiamento vai ser de 3 mil reais e eles sempre vão calcular em cima da parcela máxima para conseguir o máximo de liberação de financiamento para você. E o terceiro limitante, o terceiro fator é o valor do imóvel. Hoje, alguns bancos liberam até 90% do valor do imóvel para financiamento, outros 80%. Então vai ficar ali entre 80% e 90% o financiamento máximo em relação ao valor do imóvel. E a dica que todo mundo quer saber: bom, agora você sabe dos 3 limitantes e quanto que eu consigo? Vamos lá, é uma regrinha, só fique ciente, não é uma regrinha exata, né? Ela pode mudar de acordo com a avaliação do banco para cada pessoa. Às vezes já tem alguma pendência financeira, algum outro financiamento ativo, alguma dívida pendente, enfim, isso pode mudar muito de pessoa para pessoa. Mas qual que é a regra? A cada 4 mil de renda, você consegue cerca de 100 mil de financiamento. Então, se você tem ali 8 mil de renda, vai conseguir mais ou menos ali uns 200 mil de financiamento.
Ah, 10 mil, mais ou menos uns 250 de financiamento. Tem 16 mil, vai conseguir 400 mil de financiamento. Algo em torno disso. Não é uma regra exata. Mas é importante saber por quê. Porque te dá um norte. Muitas vezes você fica, nossa, mas eu não sei, será que esse empreendimento encaixa no meu bolso? Eu gosto dele, mas será que é viável para mim? Aqui você já começa a ter uma base e entender um pouco melhor aonde procurar e os valores que se enquadram para você. Muito bem, agora você sabe ali os 3 fatores principais que o banco analisa antes de liberar o financiamento para você. Agora vamos falar então das modalidades. Eu falei lá que eram 2, a primeira é você financiar com o seu próprio banco. Eu posso citar 3 características dessa modalidade. Tá? Então a primeira é justamente você ter a liberdade, como eu já comentei, você ter a liberdade de escolher o banco com qual você quer financiar. Não precisa ser necessariamente com o banco que você tem em conta, mas você pode cotar e escolher o banco que você quiser. E aí vamos para a segunda característica. A segunda característica é o momento que você vai assinar o financiamento junto com o banco. Aqui no momento que você compra o imóvel, então você está comprando um imóvel na planta, um imóvel em construção. Ele tem um período até ele ficar pronto, então pode ser ali de 30 meses, por exemplo, ou 15 meses. Você comprou, falta 15 meses para o imóvel ficar pronto. Então você vai comprar o apartamento com a construtora, você vai assinar o contrato de compra e venda com a construtora agora, mas o financiamento você só vai buscar lá na frente, quando a construtora tiver para entregar as chaves para você. Aí você vai buscar o financiamento. Então é esse o momento que você vai assinar o financiamento com o banco. Por isso que não adianta, no momento que você estiver comprando o imóvel, se ele está faltando ali 15 meses, 20 meses, 30 meses para a entrega do imóvel, não adianta você ficar ali, nesse momento, cotando taxa com o banco. Não funciona. Por quê? Porque você só vai assinar o financiamento lá na frente. Então, lá na frente, quais vão ser as taxas do banco? E temos a terceira característica. Qual que é? É a correção pelo INCC. O seu saldo de financiamento vai ser corrigido pelo INCC. O que é o INCC? É o Índice Nacional de Custos da Construção. Como que ela é calculada? Ela acompanha a inflação do setor da construção civil e ela é calculada mês a mês pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas. Não é a construtora que faz o cálculo, não é cada um que inventa a sua taxa. Eles todos utilizam o INCC, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui sobre o INCC, que não é muito foco aqui desse vídeo, mas depois eu faço um explicando certinho como que ele é feito. Então, só recapitulando, quais são as 3 principais características aqui dessa modalidade? A liberdade de escolher o banco, o momento de assinar o financiamento com o banco, que é lá na frente, a hora que a obra estiver entregue, e o saldo de financiamento é corrigido pelo INCC. É um processo, no momento da compra do imóvel, você vai lá assinar com a construtora, é um processo menos burocrático em relação ao crédito associativo. Porque você vai apresentar ali seus documentos básicos, então vai ser ali RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de estado civil, né, casamento, nascimento, averbação. Eles vão pedir algum comprovante de renda. Então, assim, os 3 primeiros documentos ali é mais para verificação, para redigir o contrato, e o último é mais para eles verificarem se a sua renda é compatível com o acordo que eles fizeram com você ali para comprar o apartamento. Então eu vou financiar 80%. Peraí, deixa eu ver, ele consegue financiar 80%? A renda dele permite financiar 80%? Permite, então eles vão dar sequência. Aqui vai a minha terceira dica e fique bem atento com isso. Eu falei aqui que você vai buscar só lá na frente o financiamento, correto? Então todo esse documento aqui, a aprovação da construtora para te liberar o apartamento para fazer a venda, não vale para o financiamento, tá? Então assim, você comprou, vai pegar daqui a 15 meses, você tem que manter a sua renda ou aumentar a sua renda até lá para você conseguir o financiamento que você acordou ali. Se você, nesse processo, perder renda, pode ser que chegue lá na frente e você não consiga o financiamento acordado. Então vamos supor aqui no exemplo, está faltando 15 meses. Você vai financiar 200 mil, por exemplo. Para você conseguir financiar 200 mil, você tem que ter mais ou menos quanto de renda? Uns 8 mil. Quando você comprou com a construtora, você tinha os 8 mil de renda. Porém, no momento da entrega das obras, que a construtora for entregar as chaves para você,
Você perdeu renda, por algum motivo sua renda diminuiu, agora você está ganhando 6 mil, um exemplo, 6,5, 7 mil de renda. Então você não vai mais conseguir, provavelmente, os 200 mil de financiamento. O que acontece? Vai liberar menos para você. Então vamos supor que agora o banco está liberando 170. E esses 30 mil de diferença que falta para os 200? Se você chegou lá na frente, putz, não liberou os 200 mil para mim, liberou 170. Esses 30 mil você tem que dar na hora para poder entrar no financiamento. Caso contrário, você tenta ali algum acordo com a construtora para parcelar esse valor, enfim. Se for um último caso, muitas vezes devolve o apartamento para a construtora e pega metade do valor que foi pago até então, ok? Então vamos agora para o crédito associativo. E só deixando aqui, a grande maioria das pessoas consegue o financiamento normalmente, tá bom, gente? É só uma questão ali de se planejar e dar tudo certo. Vamos agora para o crédito associativo. Como é que funciona o crédito associativo? Quais são as características do crédito associativo? Eu vou citar 4. A primeira é que você já não tem a liberdade de financiar com o banco que você quiser. Geralmente, o crédito associativo é feito pela Caixa Econômica Federal. Foi a Caixa que inventou o crédito associativo, começou com essa modalidade. Alguns bancos, o Banco do Brasil, o Bradesco, já se aventuraram em um empreendimento e outro. Mas a grande maioria, hoje em Campinas e região aqui, todos que são por crédito associativo são pela Caixa Econômica. E nesse caso, a Caixa já vai fazer uma avaliação sua de financiamento antes da compra do imóvel. Então você está negociando ali o imóvel, eu vou precisar do financiamento. Ok, você vai mandar sua documentação, vai ser feita uma análise e a Caixa vai falar, olha, a sua renda a gente financia aqui 90% para você. E os outros 10%? Os outros 10% você vai pagar para a construtora durante as obras. E aí cada construtora vai ter uma regra ali, um tipo de negociação, mas você consegue parcelar esse valor. Então a sua entrada seria de 10%, você consegue parcelar durante as obras até a entrega, ok? E aí vamos para a segunda característica, que é o momento de assinar o financiamento com o banco. Se com o seu próprio banco era lá na frente, aqui já é diferente. Você já passou pela análise do banco, já foi aprovado, ok, a construtora está liberada para vender o apartamento para você. Você vai lá e assina com a construtora, ou seja, você está comprando o apartamento. Alguns dias depois, a Caixa vai te chamar em uma das agências para assinar o contrato de financiamento. O financiamento você vai começar a pagar só lá na frente, igual da outra modalidade. Só lá na frente, depois que você pegar as chaves do seu apartamento. Porém, o contrato de financiamento você já assina agora. Isso é uma vantagem, é uma garantia que você tem. Diferente da outra modalidade, aqui você já está com financiamento garantido. Se nesse meio tempo, até a entrega do seu apartamento, você diminuir a renda, seu financiamento é garantido, já está assinado. Terceira característica é que o seu saldo de financiamento ele fica congelado, ele não é corrigido pelo INCC. Ele fica congelado. Então, eu vou financiar 200, no momento de financiar vai ser 200, não vai ter correção. Em contrapartida, existe a taxa de obra. E como que funciona a taxa de obra? A taxa de obra vai ser cobrada pela Caixa Econômica, tá? E ela vai te cobrar parcelas mensais durante a construção do empreendimento, durante a construção do condomínio. Ela vai começar com taxas bem pequenininhas, uma parcela bem pequenininha. Eu não consigo falar um valor exato, porque vai depender o quanto que você vai levar para financiamento, vai depender, enfim. Mas começa ali baixo, por exemplo, R$50, uma parcela de R$50, e ela vai aumentando ali ao longo dos meses. A última parcela pode ser de até o valor da sua primeira parcela do financiamento. E aí vem uma pergunta comum que muita gente me faz. Leandro, mas qual que é mais vantajoso? É a correção pelo INCC ou eu pagar a taxa de obra? De uma forma geral, dá mais ou menos elas por elas, vai depender também do momento econômico do país. Então, por exemplo, você pegar aqui no começo ali de pandemia, para pegar o ano de 2021, valeu mais a pena a taxa de obra em comparação ao INCC. Tá? Mas isso pode mudar ao longo do tempo, enfim, geralmente fica bem parelho ali o valor dos dois. Se eu somar todas as parcelas da taxa de obra e eu somar a correção do INCC, dá mais ou menos o mesmo valor. A diferença é que o INCC eu vou levar lá para o financiamento e a taxa de obra eu vou pagar parcelado ali, né, mês a mês,
durante as obras do empreendimento. E uma quarta característica do crédito associativo é o tempo de entrega, a entrega das obras. São obras que geralmente elas são antecipadas. Por quê? A Caixa te cobra a taxa de obra não é à toa. Ela te cobra isso porque ela está antecipando parte do seu financiamento, do seu vizinho, das pessoas que compraram ali o empreendimento. Ela está antecipando parte do financiamento para a construtora. E todo mês a Caixa vai enviar um engenheiro dela para acompanhar as obras. Então vai lá, como é que está o estágio da obra? A obra evoluiu, está dentro da meta estabelecida? Está dentro da meta, então faz o repasse para a construtora. Não está, a obra está atrasada, não tem repasse nenhum. E lógico, a construtora não quer atrasar, não quer ficar sem o repasse. Então geralmente são obras que até antecipam, então elas são entregues até antes. E aqui já é um processo um pouco mais burocrático no momento de comprar o imóvel. Os documentos são basicamente os mesmos, tá? Então, RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de estado civil e o comprovante de renda. Tá? O comprovante, quando eu falo comprovante de renda, muita gente fica na dúvida também. O mais comum, o mais usual e o melhor para se utilizar é o Olerite. Então, tem o Olerite, ok, é renda formal, conseguiu comprovar no banco. Ah, Leandro, mas eu tenho empresa, eu não tenho Olerite, como é que eu faço? E aí são duas maneiras. Ou você comprova com o seu Prolabore, é uma ótima maneira também de comprovar com o banco, principalmente com a Caixa. E a outra maneira é com o seu imposto de renda. O seu imposto de renda, quando você for fazer, tá, estou pensando em comprovar com o meu imposto de renda. Ótimo, então você já vai pedir para o seu contador colocar lá os ganhos mês a mês, de janeiro a dezembro. É isso que o banco vai levar em conta para colocar ali sua renda mensal, ok? E uma outra dúvida também, renda informal ou MEI. MEI, os bancos consideram renda informal. Eu sei, você está regularizado, mas de qualquer forma é uma renda informal para o banco liberar o financiamento para você. Ah, eu consigo comprovar com extrato bancário. Com extrato bancário você consegue, às vezes você movimenta lá 10 mil, 15 mil, mas o banco vai olhar e vai considerar R$ 1.900. A Caixa vai olhar e vai considerar R$ 1.900. Tá? Então, não importa quanto você movimenta, eles vão considerar uma renda de R$ 1.900. Se você estiver comprovando renda junto com mais algum comprador, às vezes não é um empecilho, você coloca lá, pode até contribuir, mas não tem jeito. Se você é MEI, ou você faz um imposto de renda, ou você transforma o seu MEI em um Simples Nacional para conseguir emitir o Prolabore. E aí você pode estar se perguntando qual que é mais vantajoso, eu financiar com o meu próprio banco ou financiar com crédito associativo. Existem vantagens e desvantagens nas duas modalidades. Eu vou citar aqui a principal diferença entre eles ali, assim, a principal vantagem e desvantagem de um e de outro ali. Com o próprio banco você tem a liberdade de escolher, de cotar e de financiar com o banco que você bem entender. Essa é uma vantagem. E com o crédito associativo você tem uma segurança adicional, porque você acabou de fazer a análise, assinou o contrato de compra e logo depois já está assinando o contrato de financiamento. É um financiamento garantido, você não vai ter dor de cabeça zero depois. Essa é a principal diferença entre eles, de vantagem e desvantagem. Enfim, e você pode estar se perguntando, mas qual que eu escolho? Não é muito bem uma questão de escolha. A grande maioria dos empreendimentos, porque para ser por crédito associativo, a construtora precisa fechar essa parceria com a Caixa Econômica. Então, precisa chamar ali o banco, fechar a parceria com eles. Então, a grande maioria ali, vamos falar assim, 90% dos empreendimentos aqui de Campinas, de Paulínia, são feitos com o próprio banco. Não tem a modalidade crédito associativo. Eu estou aqui explicando a diferença entre elas para você ter a ciência e saber o que você está fazendo na hora ali de comprar o imóvel, na hora de fazer o financiamento. Mas não é muito bem uma questão de escolha ali na hora. E agora, já os empreendimentos que têm a modalidade de crédito associativo, eles vão liberar a maior parte para apenas crédito associativo. E às vezes eles liberam alguma parte para financiar com o próprio banco, porém eles vão fazer alguma outra, eles vão pedir alguma proporção diferenciada. Eles não vão deixar você financiar os 90%, por exemplo. Eles vão pedir para você dar 40% durante as obras e financiar no máximo 60%. Um exemplo que eu estou dando pode variar de cada construtora. Certo, agora vamos entrar em um outro assunto aqui. A gente já comentou aqui sobre o seu financiamento, quanto que você consegue
de financiamento. A gente já comentou sobre as duas modalidades de financiamento aqui em Campinas e região, no momento de você comprar o seu imóvel na planta ou em construção, próprio banco ou crédito associativo. Agora vamos falar, olha, é bem importante esse assunto, que são as correções. Então fica bem esperto, isso aí é no momento que você for assinar com o banco. Hoje existem 3 indexadores de correção e muita gente fica às vezes olhando muito para a taxa de financiamento. Essa aqui a taxa de juros é maior, esse é menor, e esquece do indexador de correção da sua parcela, o que é muito importante. E por que é tão importante prestar atenção nas correções? Porque quando o banco te der o relatório, olha, o seu financiamento vai ser dessa forma, vai ser aqui, ó, com um tanto de taxa de juros ao ano e as suas parcelas serão essas. Aquelas parcelas que você está visualizando mês a mês, já estão inclusos nela a taxa de juros do financiamento. Porém, não está incluso a correção. Por que não está incluso a correção? Porque é alguma taxa que é calculada mês a mês. Então não tem como saber as taxas futuras, por isso que o banco não vai te passar. Então eles vão te passar as parcelas mensais já com juros do financiamento, mais alguma correção que a gente não tem como saber. Então presta atenção, é importante saber como ela incide em cima da sua parcela. E só para deixar claro aqui, o indexador independe da modalidade do financiamento que você está escolhendo. Se você está escolhendo com o seu próprio banco ou por crédito associativo, vai ter lá o indexador, vai ter alguma correção em cima do financiamento. Ok? O primeiro indexador é a TR, é a taxa referencial. Ela foi criada ali no começo dos anos 90 para ser uma taxa de referência para o país. Ela ficou zerada por muito tempo, ali de 2017 até dezembro de 2021. E agora ela começou a ser calculada pelo Banco Central e geralmente fica ali abaixo do 0,1% ao mês. E o que eu posso dizer aqui da TR? Geralmente o financiamento, a taxa de juros de financiamento, quando é corrigido pela TR, você tem um juros maior de financiamento. Em contrapartida, a TR ela é mais estável, você consegue prever mais a variação dela. Então, assim, é uma variação baixa também. Então, o banco, como eu comentei, essa aqui é a sua parcela já com juros de financiamento, a sua correção vai ser pequenininha ali. Então, para você se planejar financeiramente, é muito mais fácil. A segunda maneira de você financiar, o segundo indexador, é pela poupança, pela Selic. E como é que funciona? Como é que é feito o cálculo? A Selic, quando está abaixo dos 8,5%, que não é nosso caso agora, 70% da taxa Selic vai ser a sua correção. Então vai ser a parcela do financiamento, mais já com juros, mais a correção ali de 70% da Selic, se estiver abaixo dos 8,5%. Acima dos 8,5%, aí já vai uma taxa fixa de correção, que é de 0,5% ao mês, mais TR, que dá cerca ali de 6,17%. Aqui, diferente da indexada pela TR, as taxas de juros do financiamento são bem menores. A diferença aqui é que a correção ela pode ser mais volátil, mas um pouco mais difícil de você prever como vai ser o andamento das suas parcelas de financiamento. E o terceiro indexador, e esse eu já falo desde já, não indico para ninguém, que é pelo IPCA. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o mais usual utilizado para medir a nossa inflação, a inflação do Brasil. Foi lançado em 2019 pela Caixa, porém em 2019 a inflação estava controlada. Aí vem pandemia, vem guerra, enfim. E vamos combinar, a inflação no Brasil e boa parte dos países da América Latina, mas no Brasil aqui sempre foi uma gangorra, sempre foi uma gangorra. Então tem momentos que está controlado, está baixo, tem momentos que tem que dar o pico, está alto, e assim vai, isso se arrasta por décadas. Por isso é um financiamento que eu já não indico. Apesar das taxas de juros do financiamento ser lá bem baixinha, a correção pode ser um absurdo e pode ser que você não esteja preparado para o tamanho da correção. Então, hoje você fecha a taxa, por exemplo, está valendo a pena, a inflação, o IPCA está pequenininho. Ok, está valendo a pena hoje. E daqui a um ano? Às vezes sua parcela corrige e você vai estar pagando
20% a mais do que você pagava um ano atrás, ou às vezes até mais, só de correção do IPCA. Então não indico essa para ninguém. E aí você está se perguntando, qual que eu escolho? Leandro, qual que eu escolho? Qual dessas taxas, qual dessas correções eu escolho? Bom, para ser bem objetivo aqui, se você vai fazer um financiamento a longo prazo, eu, Leandro, sempre indico para os meus clientes financiar pela TR, pela taxa referencial. Por quê? Eu já falei, mas eu falo de novo porque é importante. Você já vai saber qual é a sua parcela de financiamento já com os juros. Os juros são bem maiores. Sim, os juros são bem maiores, porém você já vai ter a parcela já com juros, você já vai saber qual que é a parcela, mais a correção da TR, que é uma correção pequena. Então, para você se planejar a longo prazo, é a melhor forma de financiamento para você, ok? Agora, se você vai financiar, você tem um planejamento, eu tenho o dinheiro aqui, eu consigo ir quitando esse financiamento de forma mais rápida. Então, eu tenho aqui 3 anos, até 5 anos, é um financiamento curto. Aí pode ser que você financiar pela Selic seja vantagem, tá? E aí, claro, vai depender do momento que você fizer isso e estudar quanto que está a Selic, estudar qual que é a projeção, né, econômica do país, como que vai ser a Selic nos próximos anos. Existem projeções, lógico, né? Nunca é exato, mas enfim, dá para ter uma base. E aí sim, pela poupança, indexado pela poupança, pode ser vantajoso. Mas isso sempre só a curto prazo. A longo prazo sempre vou indicar a TR. Bacana? Então agora que a gente já falou de financiamento, quanto que libera, como que o banco analisa o seu financiamento. Falamos das duas modalidades, próprio banco e crédito associativo, e falamos como as correções impactam aqui na sua parcela. Agora vamos falar do sistema de amortização. Existem duas, tem a tabela SAC e a tabela Price. Vamos entender como que elas funcionam. Bom, já vou falar aqui logo de cara a principal diferença entre as duas e é o que você precisa saber. A SAC começa com parcelas de financiamento maiores e ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, por exemplo, você está pagando 3 mil de financiamento, a sua primeira parcela é 3 mil, a sua última daqui a 30 anos lá é de 600 reais, um exemplo. E a price, ela já é constante, ela varia muito pouco, então a sua primeira parcela vai ser igual à sua última parcela. Tá? Essa é a principal diferença e é o que você precisa saber. Mas como que a SAC é calculada? Como é que eles fazem esse sistema de amortização? A SAC, vamos lá, eles vão calculando mês a mês os juros em cima do seu saldo devedor total. Mas vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, um exemplo bobinho aqui, só para você entender como é que funciona o cálculo da SAC, como é que ela cobra os juros e o saldo devedor ali de você. Na SAC, vamos supor que você pegou 100 mil de financiamento e você vai pagar esse financiamento em 100 meses, você dividiu em 100 vezes. Logo vai dar uma parcela o quê? Sem juros nenhum, de R$1.000, ok? Vamos supor que tenha um juros de 0,1% ao mês que vai incidir ali. O primeiro mês, eles vão calcular os juros em cima do seu saldo devedor total, que é os 100 mil. Então 0,1 ali em cima dos 100 mil dá R$100. Logo, a sua primeira parcela vai ser de R$1.100. Então você vai pagar os 1.000, que é do saldo a amortizar lá, mais R$100 de juros. No segundo mês, vai calcular os 0,1% de juros em cima de 99 mil, porque 1.000 você já pagou na parcela anterior. Então vai dar R$99 de juros. Você vai pagar 1.099 na segunda parcela. Lá na metade, na sua 50ª parcela, vai calcular 0,1 em cima do quê? De 50 mil. Você já pagou, é a sua parcela do meio ali. Então você já pagou 50 mil, está faltando 50 mil. Vai dar R$50 de juros. Você vai pagar R$1.050. Então ela vai abaixando ao longo do tempo. Lógico que eu dei um exemplo bobo aqui para você entender. A parcela em 30 anos ela baixa muito mais. Ok? E a price ela já se mantém constante. A característica da price é se manter constante. E a diferença para a SAC começa com uma parcela maior em relação à price. Então vamos falar assim, a price ela começa com a parcela aqui e ela vai acabar com a parcela aqui. A SAC ela vai começar
com uma parcela maior do que a price e vai terminar com uma parcela menor do que a price. E qual que é a diferença no cálculo? Bom, o cálculo ali vai ser basicamente o mesmo. Qual que é a diferença? A diferença é que você vai estar pagando no começo os juros, sem amortizar o saldo. E depois que você pagou os juros, você começa a pagar o saldo a amortizar. Na prática, não muda, porque assim, tanto faz qual que é a proporção de juros e de saldo que você está pagando. O que importa é o valor da parcela, se está dentro para você ou não. Qual que eu escolho? A price ou a saque? A grande maioria dos financiamentos imobiliários é feito pela saque. E eu acho uma boa também, por quê? Você já tem lá a sua parcela. Cabe no meu bolso? Cabe. Ótimo. Para você pagar a primeira e a última parcela e ir matando esse financiamento de forma mais rápida, ao invés de... Você não quer ficar 30 anos no financiamento, você quer ficar 10 anos no máximo no financiamento. Então, para você pagar a primeira parcela, que ela é maior, mas a última, que é pequenininha, fica mais fácil, você consegue se planejando dessa maneira. Já a price seria para aquelas pessoas ali que já, enfim, estão mais apertadas no momento de começar o financiamento, vou assinar o financiamento agora, estou mais apertado, enfim, assina pela price que a parcela é menor em relação à saque. Mas não tem ali grandes indicações ou contraindicações entre um e outro, o mais usual é a saque, eu sou mais a favor da saque. Tá? Então a gente já comentou do financiamento, como o banco faz a análise, um pouquinho aí de como o banco faz a análise, das modalidades de financiamento, próprio banco e crédito associativo, das correções em cima do seu financiamento, que é pela TR, pelo IPCA e pela poupança, tá? E saque e price, tabela saque e price. E agora vamos falar de algumas taxas e alguns gastos extras que você pode ter aí nesse processo. Tá? Eu vou falar de dois aqui, os principais, enfim, um é a documentação, com certeza, né? É a documentação, você precisa pagar, é obrigatório. No caso de imóveis novos ali na planta, enfim, direto da construtora, você vai pagar ali o registro e o ITBI. O ITBI é um imposto municipal obrigatório. A documentação do imóvel você pode colocar no seu financiamento, tá? Então vamos falar, relembrando ali as modalidades, eu volto o vídeo ali se você não lembra, mas com o próprio banco você vai assinar o financiamento lá na frente, no momento de pegar as chaves, e é nesse momento que você tem que pagar a documentação, e no crédito associativo você vai assinar o financiamento logo depois que você compra o imóvel. Enfim, o imóvel vai entregar daqui a 30 meses, mas você já vai assinar o financiamento agora, e é nesse momento que você vai pagar a documentação, você consegue embutir no seu financiamento. Um outro gasto extra ali que você pode ter, que você vai ter inclusive, é a vistoria do imóvel ou a taxa de abertura de conta. Quando é um, quando é outro, depende da modalidade do financiamento. Se você comprou com o seu próprio banco, no momento que você for solicitar o financiamento, vai ter a taxa de vistoria. Então, vai alguém do banco lá no imóvel para vistoriar o imóvel, ver se ele está de acordo, se está ok, se o banco pode liberar o dinheiro para você, o financiamento para você. E no caso do crédito associativo, você já vai assinar com o banco agora, ali no momento da compra ali do imóvel, e a Caixa vai te cobrar a taxa de abertura de conta. Aí você fala, mas eu já tenho conta na Caixa, Leandro. Não importa. Você vai ter que abrir outra junto com eles para o seu financiamento. Eles vão cobrar uma taxa. No final, fica igual, o que muda é o momento que você vai pagar essa taxa. Um é ali no momento da compra, o outro é lá na frente quando você for entrar no seu imóvel, você for morar lá no seu imóvel. Por hoje é isso, ficou até um vídeo extenso, não queria que ficasse tão extenso assim, mas a gente abordou aqui as principais dúvidas que a grande maioria das pessoas tem. Enfim, você não está sozinho, muitas pessoas têm essas dúvidas, então resolvi fazer um vídeo aqui completo com essas informações. E se tem alguma coisa aqui que eu não falei e você gostaria de saber, ou ficou com alguma dúvida em algum dos temas aqui que a gente conversou, me chama lá pode ser no particular, entra no meu site, tem o WhatsApp, enfim, tem um campo de cadastro também, ou comenta aqui embaixo. E, enfim, eu vou soltando aqui para você mais conteúdos. O INCC foi um dos que a gente debateu aqui durante o vídeo, mas eu não me aprofundei. Vai ter um vídeo falando mais profundamente sobre o INCC, como é que ele incide, como é que ele é calculado. Vai ser um vídeo menor, eu prometo. Então se inscreve aqui no canal e acompanha, liga o sininho e me acompanha. E até uma próxima.